Olá pessoal, espero que todos estejam se cuidando bem, seguros, saudáveis, nesses tempos difíceis de isolamento social que a gente está enfrentando. Eu aqui de novo para mais um conteúdo em vídeo, conteúdo esse que é um conteúdo complementar, optativo, opcional, que não precisa nem ser assistido por quem não queira, porque o conteúdo principal está no nosso livro e nas referências, que são as referências aqui. Hoje temos como referência o livro do Casquilho e Teixeira, o livro do Rio, porque a gente vai mencionar o método do termo máximo para a obtenção do ensemble canônico, do peso de Boltzmann, aquela brincadeira que a gente já conhece, e o livro do Reif, que tem discussões interessantes. A gente vale lembrar que os outros livros que eu indiquei no começo da disciplina, o livro do Huang, o livro do Greiner, o livro do Salinas, o livro do Pátria, está tudo valendo. Sigam o livro que vocês sentirem mais à vontade. Eu tento especificar os nomes da maneira como eles aparecem na maioria dos livros, as letras na maioria dos livros, ou destacando como que aparece em cada livro, para que facilmente você possa se localizar no livro que você se sinta melhor. Bom, hoje a gente vai estar falando de equivalência entre os ensembles e não tem muita novidade nesse conteúdo, que em geral o que a gente vai fazer é usar a mesma equação que a gente usou por várias vezes para estabelecer a relação entre ensemble canônico e microcanônico, ou a relação entre o ensemble macrocanônico e canônico, ou a relação que a gente usou, a mesma relação que a gente usou para estabelecer a relação de equivalência, né? Entre o ensemble isotérmico isobárico e o ensemble canônico. Ou seja, a gente faz só, vamos dizer assim, a gente só vai consolidar algumas ideias aqui, qual que é a ideia geral. Então, segue sendo uma repetição de basicamente o que a gente fez, com algumas discussões. Então, quando a gente fala de equivalência, a gente está falando de equivalência termodinâmica dos ensembles, né? Significa que a gente pode ficar confortável para fazer as escolhas dos nossos ensembles preferidos para resolver os problemas, ou melhor, né? O aluno sempre prefere, na maioria acredito que sempre, mas para ser justo, eu vou falar que na maioria das vezes usar o ensemble que ele sempre tem medo de errar na escolha do ensemble. Essa equivalência termodinâmica dos ensembles diz que a gente não precisa se preocupar, porque a gente, como eles são equivalentes, não existe chance de erro. Bom, como eu digo, os erros sempre estão mais relacionados, né? São fruto quase sempre da nossa capacidade ruim de contar estados, incluso a minha capacidade ruim de contar estados. Bom, vamos lá. Até o momento que a gente viu foram os ensembles mais comuns, esses microcanônico, canônico, que é o mais comum de todos, o gran canônico, isotérmico isobárico, mas existem outros ensembles que a gente pode ver, explorar e tudo mais, mas que fogem do escopo dessa disciplina. Então, por exemplo, quem tiver interesse, pode pegar o livro do Rio, o Introduction to Thermodynamics and Statistics, e ir lá, ou Statistical Thermodynamics, eu acho, vamos ver. Introduction to Statistical Thermodynamics. Pode ir para lá e lá vai acabar vendo uma apresentação de alguns outros ensembles, e em outros livros também tem outros ensembles aí, sendo que os mais utilizados são esses que a gente acabou vendo. E o objetivo aqui é mostrar que os ensembles são equivalentes para o cálculo das grandezas termodinâmicas. Como eu já reforcei, lá na frente vai ter uma situação em Física e Estatística 2, onde a gente vai fazer uma opção. Tudo vai parecer que o melhor vai ser
a escolha do ensemble canônico e a gente vai fazer uma escolha de ensemble gran canônico, primeiro por uma facilidade de cálculo e depois para identificar algumas variáveis que são de interesse, o que aparece, como que... Porque você vai falar, mas o ensemble gran canônico tem termos a mais e tudo, mas a gente vai ver como que essas variáveis de um ensemble estão incorporadas em outro ensemble. Então, vamos dizer assim que é uma diversão lá para o futuro. Então, a gente vai partir dessa equação 1, né, como a gente fez anteriormente, e a gente vai pensar um pouquinho na questão de flutuação térmica. Então, se a gente... Desculpa, na flutuação de energia, que vai estar relacionado com a capacidade calorífica, volume constante, temperatura. Então, se a gente for pensar na flutuação de energia, uma das coisas que a gente tem é que o meu sistema deve estar predominantemente com as energias em torno da média, ou seja, em torno do pico da distribuição gaussiana que a gente tem. Então, a probabilidade de encontrar um sistema que está descrito pelo ensemble canônico fora da energia média, ela vai ser praticamente zero, porque a gente vai estar falando ali da cauda da gaussiana, né, do pezinho da gaussiana, e encontrar um sistema ali naquela condição é muito difícil, é praticamente zero mesmo. Esse, na verdade, é o argumento que a gente tem para poder empregar o método do termo máximo e ele ser matematicamente satisfatório e sem necessidade de descartar termos, aproximação e nem nada, que foi o que a gente acabou fazendo lá quando a gente estava estudando pela primeira vez um ensemble canônico, seguindo os fundamentos apresentados no livro do Rio. Ou seja, na verdade, quem está contribuindo para o meu sistema vão ser aqueles caras que estão com energia E médio, porque os outros é desprezável a contribuição deles. E num sistema como esse, se a gente ainda tomar o segundo postulado, que é o postulado das iguais probabilidades a priori, o que a gente deve entender é que o número de sistemas com energia E média e com pesos estatísticos vão ser dados por essa probabilidade. Onde foi o que a gente viu anteriormente, todavia, onde a gente usou para o microcanônico aqui, essa probabilidade, a gente usou o E. Mas nesse caso, a gente está entendendo que quem contribui para o meu sistema é quem tem a energia E médio. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é trocar a energia pela energia média, porque no fundo é quem representa, é quem contribui para a descrição desse sistema. E é o que está apresentado na figura 2, que é uma relação de P para o estado R para qualquer R que eu tenha. E isso resulta, ao fazer a substituição na fórmula de Boltzmann, isso vai resultar na minha relação de entropia que eu tinha para o microcanônico, ou seja, ela é uma apresentação semelhante ao que a gente usou do microcanônico para descrever que ele é um ensemble canônico degenerado e estabelecer, assim, as relações entre esses dois ensembles, ou as mesmas relações que a gente acabou empregando entre o macrocanônico e o canônico, e assim por diante. Então, aqui vale a pena ressaltar que, claro, se eu digo que existe uma equivalência termodinâmica entre o microcanônico e o canônico, e entre o canônico e o macrocanônico, certamente conclui-se que a gente tem uma relação entre o microcanônico e o macrocanônico e os outros ensembles que a gente tenha interesse de empregar. Ainda a gente pode salientar que, do mesmo modo, a gente pode estabelecer essa relação de equivalência entre o macro e o micro, que é o que eu questionei, ou entre os outros ensembles, partindo da equação 4, que é a expressão da entropia para o ensemble macrocanônico. Então, numa situação como essa,
o que a gente vai ter? De novo, a gente vai acabar empregando, né, o postulado das iguais probabilidades a priori, tá? Só que nesse caso, quem vai contribuir efetivamente para o meu sistema vai ser, no caso do macrocanônico, a minha energia média do sistema e o número de partículas médio do meu sistema, porque vai ser a condição, vai ser a situação onde que eu vou acabar obtendo na situação de equilíbrio térmico e equilíbrio químico. E nessa condição, o meu número de estados vai ser dado por ômega de E médio, V e N médio, alcançando que a equação 5, S igual a KB, ln de ômega de E médio, V e N médio. O que vai tornar, na prática, o ensemble macrocanônico em um ensemble microcanônico especificado por esses valores médios, né? E médio e N médio para um dado V. Se a gente aplicar esse mesmo raciocínio, a gente pode estabelecer, então, uma equivalência termodinâmica entre o ensemble isotérmico isobárico e o microcanônico. Da mesma maneira, seguindo exatamente o raciocínio, só que lembrando que no isotérmico isobárico a gente tem uma condição de pressão constante, então essa pressão, quando eu alcançar o equilíbrio de pressão, eu devo ter um volume médio. Nesse volume médio, né, a probabilidade de encontrar partículas fora desse volume médio vai ser muito baixa, assim como da energia fora da energia média é muito baixa, praticamente zero, que faz com que eu acabe tendo um sistema especificado por esse ômega de E médio, V médio e N médio, e isso pode ser estendido para os vários outros ensembles que podem ser encontrados lá no livro do Rio. Então, em resumo, eu acredito que aqui os argumentos que estão sendo apresentados e as equações que estão sendo apresentadas, elas são suficientes para o aluno se convencer que existe uma relação de equivalência termodinâmica entre esses ensembles e que, em resumo, aqui são trechos extraídos na íntegra da referência do livro do Teixeira e do Casquilho, pela exatidão na escrita, está muito bem redigido, na minha opinião, e que eu vou fazer a leitura aqui, que, em resumo, a relação S é igual a KB ln de ômega, relação de entropia dada por um microcanônico, tem uma validade apenas restrita em princípio. Quando ele está falando de restrição, aí, em princípio, ele está dizendo que essa restrição é uma restrição porque o sistema está vinculado ao microcanônico, e a gente sabe que em condições normais, em condições experimentais, a gente não consegue ter um ensemble microcanônico porque a gente não consegue ter o controle de energia, a gente não consegue fazer com que a energia seja invariável no meu sistema. Todavia, e isso não é na prática, ele essa relação ela não está restrita para aquela condição. Na prática, sistemas isolados vão adquirir essa relação como um estatuto geral, ou seja, ela vai acabar, pela equivalência entre os ensembles, tendo sua validade prática toda vez que você fizer uma abordagem de sistema isolado, e aqui é mencionado isso por conta do livro usar a metodologia de sistema isolado para encontrar as distribuições de cada um dos ensembles. Todavia, você pode usar metodologias de método de termo máximo ou ainda outras metodologias mais sofisticadas, encontrando essa relação perfeitamente aceitável e com o mesmo teor termodinâmico e matemático. Então, para concluir, devido à equivalência termodinâmica dos ensembles, podemos, em princípio, selecionar o ensemble de trabalho em função da facilidade dos cálculos no formalismo correspondente. No entanto, em problemas de simulação numérica,
onde o número de elementos do sistema em simulação está restringido pela capacidade de cálculo computacional, é preciso ter cuidado com as diferenças de resultados do cálculo nos diferentes ensembles. O que justifica aqui, bom, vamos lembrar, né, computadores, os cálculos que são realizados em computadores, eles têm uma restrição, que é a ideia de que computadores não conseguem fazer cálculos contínuos, então eles são sempre aproximados por métodos discretos. Por isso que a gente aprende algumas técnicas discretas, né, de cálculo numérico, como vocês devem ter visto, regra de Simpson para integração e vários outros métodos que vocês devem ter visto no curso de métodos computacionais, simplesmente por causa dessa limitação dos computadores em relação ao cálculo discreto. Então, dos cálculos terem que ser obrigatoriamente discretos. Então, nessas condições, a gente pode ter uma situação que na simulação numérica ela dê uma discrepância entre os ensembles, mas nesse caso, por uma questão de precisão ou de restrição da capacidade computacional e não por conta dos ensembles não serem equivalentes. Até, claro, quando a gente faz um cálculo computacional, quase sempre a gente tem truncamento de séries e tudo mais, e é esse cuidado que o autor pede para a gente ter. Bom, esse é o que eu tinha previsto para a nossa discussão. Quem quiser discutir um pouco mais sobre o assunto, quiser explorar um pouco mais, tem o livro do Rio e eu me coloco à disposição. Então, no momento, é isso. Então, eu encerro por aqui, para que nas próximas 4 aulas seguintes a gente possa começar as aplicações e, nesse caso, no sistema onde as aplicações vão ser mais bonitas, na minha opinião, porque a gente vai estar trabalhando no contínuo e a gente vai ter que chamar elementos da mecânica quântica para resolver problemas da mecânica clássica, que é o gás ideal clássico. Então, espero que todos fiquem bem, que estejam se cuidando e espero que o cenário atual se resolva para que a gente possa se ver em breve. Então, até logo, minha expectativa, meus votos de que a gente se veja logo. Tchau, tchau.